numa empresa, eventualmente, a democracia talvez não funcionaria. E num país, talvez o regime que mais funcionaria, ou funcionou, seja a democracia, assim. Sabe que esse diálogo é extremamente interessante, porque você vê, eu pensei no país, na dívida PIB, você me deu exemplo concreto da vida da família, de como é que tem a relação de sustentabilidade ali financeira da família. E agora, de novo, você traz uma coisa assim do mundo real, do dia a dia das empresas, espetacular, que filosoficamente nós compreendemos também que é o seguinte, que é exatamente o que você está falando. Existem dois grandes algoritmos de cooperação humana, cooperação social humana. E essa é a defesa de democracia e mercados. Eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dessa visão. Eu escrevi anos sobre isso, falo sobre isso, acredito. I walk my talk. Eu caminho o que eu acredito. Então, eu acho que isso aqui é um banco de investimento, devia ser assim. Não, nós vamos fazer um banco comercial. Eu saio, vou para outro lugar. Qual a única forma que você tem de demitir 500 pessoas sem brigar com ninguém, ficar amigo todo mundo? É você sair. Quando você sai, você demitiu 500 pessoas e não brigou com ninguém. Então, se uma turma quer virar banco comercial, você sai. Aí a própria turma toma juízo e continua sendo banco de investimento. Fala, não, o caminho certo era banco de investimento. São dois mecanismos totalmente diferentes. Um se chama um algoritmo de cooperação social chamado mercado. Os fenícios faziam trocas, os assírios, os babilônios, tem registro de 5.000 anos atrás, os primeiros escritos cuneiformes, você tinha inclusive, tem 18 cabras, 35 vacas, fulano tem 35 vacas, 12 cabras, tudo isso era desenvolvido justamente para já começar a contabilidade ali, para saber o que o faraó tinha, o que o outro tinha, o que o imperador assírio tinha. Então, o Cortés, quando chegou a Tenochtitlán, que era a cidade do México, a capital dos astecas, ele escreve uma carta para o rei e diz, olha, os prédios são maiores que os nossos, os mercados são mais complexos que os nossos. Em Granada, quer dizer, os mercados são mais sofisticados. Tem um cara cortando o cabelo do outro ali, pagando em pagando em pele de animais, e o barbeiro então recebe e presta aquele serviço. Quer dizer, os mercados existem há milênios, as pessoas negociam, trocam, conversam, e aí ficam achando que o mercado é um negócio que foi inventado para explorar o outro. Então, não, os mercados são organismos de cooperação humana, eles funcionam lá de um jeito. As democracias são organismos, algoritmos de cooperação humana na dimensão política. O outro é na dimensão econômica. São diferentes, são bastante diferentes. Então, é o que você repara numa empresa, se a empresa for democrática, claro que você está trazendo um negócio de cooperação política para dentro de um negócio de cooperação econômica que não é igual. Não é igual. Qual é a base da cooperação econômica? É a diversidade. Você está com a camisa aí, foi você que fez? Você está com esse áudio aí, foi você que fez? Está falando no microfone, tem ideia de como é que faz isso? Está indo por um podcast aí que tem um cara ali sentado controlando, você sabe operar aquele negócio ali? E você usa tudo isso, não usa? Por quê? Cooperação humana. Agora, você tem algo para dar em troca, a sua capacidade empresarial, que o cara que fez esse microfone aqui talvez não tenha, ou se tem, tem só para fazer microfone, não tem para fazer o evento. Então, esse algoritmo de cooperação humana é econômico. Aqui é produtividade, é diversidade, é completamente diferente do político. O político é o seguinte, somos todos iguais, temos direitos iguais, temos... Então, é outro mecanismo de cooperação. Do lado de cá, você desenvolve novas tecnologias de administração. Olha, vamos controlar custos, vamos botar uma categoria de sócios, que são os empreendedores que arriscaram o dinheiro, e vamos botar os colaboradores. Esse fornece uma mão de obra e recebe o serviço. O outro vai para o risco. Se der certo, ganhou muito, se der errado, perde tudo. Então, as lógicas são diferentes, e são dois mundos diferentes. E são a base da civilização ocidental. Se você perguntar o que os ocidentais têm em comum, foi essa evolução histórica da democracia e a evolução histórica das economias de mercado. Isso é o que eles têm em comum. E são bem diferentes. São bem diferentes. Você pode até testar uma empresa democrática
todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa, desastre garantido. Da mesma forma que se você for para a política e começar a dar direitos diferentes, a cidadania vai reclamar. Espera aí, eu sou um cidadão como você, por que você tem direito diferente do meu? Por que você... E são as perguntas que estão no ar aí, dia a dia. Dia a dia, para todo mundo. Por que se o cara é isso, ele tem direito a isso, e se eu sou um cidadão comum e pago o imposto dele, ele tem um direito diferente do meu? Por que isso? Então, toda a cooperação humana em torno da política, ela começa com a democracia dos iguais na Grécia, né, antiga. Quer dizer, democracia eram os que tinham terra, eram os que tinham... O escravo não era parte da democracia, era escravo. O outro lá não tinha propriedade, não tinha nada também não votava. Não tinha representação, porque ele não tinha propriedade também. Então, a história da democracia é de ir ampliando a inclusão social, a inclusão política. A história da democracia é uma história de inclusão política. Você vê que é recente, as mulheres tiveram voto agora, 100 anos atrás, 100 e poucos anos. Isso é um absurdo. Mas era a forma como a cooperação política se dava. Eles achavam que a mulher não teria força. Tem exemplos extraordinários, desde uma Elizabeth, Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, uma mulher que foi assim, extraordinária, mudou o império, a vida do império. E mesmo assim elas não tinham direito a voto, a nada disso. Então isso é uma evolução. E a mesma coisa no mundo da economia. No mundo da economia você vai evoluindo. Primeiro era o grande barão industrial que contratava todo mundo e que criou todo esse imaginário de exploração. Quer dizer, o cara, na verdade, está fazendo carro para todo mundo, mas é chamado de explorador. O Ford fez o carro T em massa, para justamente todo mundo poder ter acesso ao carro. Ah, não, ele está explorando a mão de obra. Pô, cara, o cara substituiu o cavalo, carruagem, por um negócio de consumo de massa. E aí você xingando o cara, dizendo que ele está explorando alguém? Ah, maluquice isso. Ah, não, mas ele ganhou muito. Ok, tributa o excesso que ele tem e forneça oportunidades educacionais para os outros mais jovens, para eles terem igualdade de oportunidades. Então, são dois mecanismos bem diferentes, e você chama atenção com muita propriedade para isso. A empresa, realmente, eu não diria que ela é... Isso é uma analogia interessante, né? Que é um rei-herói, é um cara heróico à frente. É isso mesmo, normalmente o fundador da empresa, o visionário, o cara que vem na frente, dizendo é por ali que nós vamos, por ali que nós vamos. Mas a empresa tem que se renovar, porque as circunstâncias vão mudando. Então ele cria uma sociedade, ele quer garantir os melhores. Ele é o visionário que foi na frente. Mas tem 4 ou 5 caras que são chave para ele. Aí ele transforma em sócio. Aí cria uma camada de sócio em cima. Aí tem uma ascensão social dentro da própria empresa, tem uma ascensão profissional dentro da própria empresa. Esse está desempenhando bem, ele é premiado, ele sobe. Então, são mundos... Você vê que há uma ciência disso. Ciência não quer dizer... As pessoas se habituaram a achar que a ciência é a verdade. Não é isso a ciência. Karl Popper, o maior filósofo da ciência, repetindo... eu me esqueci o nome agora do grego. Não sei, não é o Anaximandro. Eu vou me lembrar um dia desse e te digo para você falar para a turma toda. Mas ele dizendo o seguinte, o filósofo da ciência... do século XX, meados do século XX, escrevendo, dizendo o seguinte, quem disse bem sobre ciência foi um grego, 2.500 anos atrás. O que ele disse? A realidade não é inteiramente conhecida, nem, na época eles diziam, nem pelos deuses. É tudo um tecido, uma rede que nós jogamos em busca da verdade, que nós jamais conheceremos plenamente. Nós vamos fazendo aproximações. Por exemplo, como os gregos andavam por ali mesmo, só no Mediterrâneo, a Terra é plana. Qual o problema? Nenhum. A ciência funcionava, Terra plana. Pode ser Ptolomeu, direto. Aí, de repente, o cara vai fazer uma circunnavegação. Opa, mudou minha visão de mundo. A Terra é esférica. Nossa, tem gravidade, é um troço muito mais complexo. Aí, quando você acha que a ciência exata, por exemplo, o Samuelson, perguntaram para ele qual o melhor economista seu. É muito interessante isso. Perguntaram para o Keynes, qual é o seu economista predileto? Ele falou, Ricardo. Porque Keynes era macroeconomia aplicada. Então ele admirava Ricardo, porque era macroeconomia aplicada. Então ele falou assim, Ricardo é o melhor economista que jamais existiu. Aí perguntaram para o Paul Samuelson, o primeiro prêmio Nobel de Economia, quem é o melhor economista que existiu?
Newton, Isaac Newton, desculpa, ele fala assim, Walras, o francês do equilíbrio geral, porque ele é igual ao Isaac Newton. Só existe um sistema do mundo, ou seja, ele pensou justamente na física clássica, só existe um sistema do mundo e foi Newton que descobriu. Só existe um sistema do mundo em economia, que é o equilíbrio geral, e foi Walras que descobriu. Errado. Tinha física quântica que derrubou logo depois, a teoria da relatividade também derrubou a quântica logo depois. Ou seja, a exatidão da física não é exato. É o princípio de incerteza de Heisenberg. Quer dizer, você nem sabe por onde. Quando você vai reduzindo, entrando na matéria humana, você entrou no corpo humano, entrou no átomo, quando você chega no elétron, no final tem nada. Nós somos feitos de nada. É tudo energia, tudo. Então, a ciência é experimental. Esse papo, como a gente acostumou a subir e descer em avião e fazer prédio sólido, ciências exatas, porque faz um prédio. A economia também, nesse sentido, é exata. Se o preço dessa garrafinha for para $1 milhão, ninguém vai comprar essa garrafinha aqui. Agora, se for R$5, eu compro essa garrafinha. Mas se tiver no deserto, eu pago tudo que eu tiver para ter essa garrafinha. Então, a ciência no sentido de fazer previsões empíricas, a economia é também, a biologia também. Você pode tomar um remédio e se curar, e você pode ter um remédio que tem um efeito colateral, você quer uma crise anafilática e morrer. E aí? Então, a ciência são evidências empíricas, são hipóteses de trabalho com evidências empíricas. Então, eu acho que o Brasil está entrando no caminho da prosperidade. E se fizer isso, eu acho que ele vai para o caminho da miséria. Então, a economia é uma ciência mesmo. Da mesma forma que existe a ciência médica, a ciência biológica, não é exata. Nós dois vamos ter a mesma doença, eu posso morrer, você pode se curar e o outro pode ficar com a doença crônica. Agora, em termos de grandes números, 90% dos que fizerem essa cirurgia têm sucesso. A economia é igual. 90% dos países que seguirem esses princípios das ciências econômicas terão sucesso. 90% dos investidores que prestarem atenção no desenvolvimento disso, daquilo, podem ter sucesso. E se todo mundo for muito bom em tudo, os mercados são eficientes. Está tudo no lugar já, não há mais nada para fazer. Quando é que os mercados serão plenamente eficientes? Jamais. Porque todos tinham que saber a mesma economia que os grandes economistas sabem, saber as mesmas análises de valuation que o Warren Buffett é capaz de fazer as mesmas análises políticas que o Kissinger é capaz de fazer. O dia que todo mundo tiver essa capacidade, nem compra nem vende na bolsa. Aliás, só compra, faz a gestão passiva, só compra e fica quieto, porque já está tudo no lugar, não tem mais nada para ganhar. Cara, fascinante o que você fala, assim. Você fala de um jeito, realmente diferente ouvir quem estudou muito e viveu muito, assim. Se eu fosse fazer uma estimativa aqui, Paulo, quantos livros você acha que você leu na vida, de alguma forma, sobre esse tema, hein? Eu não tenho como dizer isso, porque é um hábito antigo. Como o estudo era a luz da vida, eu acreditei nisso, eu mantive esse hábito. Se eu disser, eu sou uma criatura do conhecimento, eu tento estudar com a humildade de saber que a ciência e tudo que você estudou jamais te darão a verdade e o acerto 100% das vezes, nunca. Você vai errar muito ainda. Mas você tem uma margem de acerto bem maior se você estiver bem informado e bem treinado. Mas eu posso até fazer esse cálculo assim, porque eu escrevia um artigo toda semana para um jornal e sempre escrevi para revistas e jornais, sempre. Eu estava escrevendo sempre em jornal, revista, etc. E como ninguém tem suficiente inteligência para escrever algo muito bom toda semana, a criatividade é algo que vem de vez em quando, as grandes ideias são raras, etc., eu interpretava que os meus artigos tinham que distribuir conhecimento. Então eu estava o tempo inteiro distribuindo literatura, que eu estava lendo. Então eu lia 2, 3 livros por semana, livros, sei lá, 200 páginas, 150 páginas. 2, 3 livros por semana? Eu lia isso. Caramba. E aí eu citava. Eu não sei se são 2 ou 3 por semana, basta eu olhar meus artigos. Se eu citar 2 ou 3 livros lá é porque eu estava fuxicando esses livros, estava mexendo neles. Alguns eu já tinha lido. Eu não estava lendo 2, 3 por semana, não.
porque alguns eu já tinha lido e eu mencionava porque me ocorria. Tinha um assunto qualquer que acontecia, por exemplo, como agora, né? Sei lá, o Banco Central está baixando juros. O Banco Central subiu os juros e agora vai baixar. O Banco Central subiu os juros, eu me lembro na mesma hora de um livro, Never Fight the Fed. Nunca lute contra o Banco Central. De um conhecido analista, por muitos anos, 10, 15, 20 anos, ele foi um dos melhores analistas de Wall Street. E eu, na época, era um Fed Watcher, eu seguia o Federal Reserve para saber o que tinha que fazer, se ele estava fazendo certo, errado, o que ia acontecer com juros globalmente, para onde iam as economias. Então, o título do livro é Never Fight the Fed, nunca luta. Então, você sabe o seguinte, o Banco Central vai começar a subir o juros, sai da frente, não vai comprar ação, porque o valor presente de todos os lucros vai encolher. Né? Que é a Bolsa? É a coleção de empresas listadas, é o valor presente de todos os lucros futuros. O juro vai subir, vai descontar essa corrente toda, vai ter recessão, vai cair, os resultados financeiros vão cair, etc. Então, nunca lute contra o Fed. E agora, ao contrário, o Banco Central começou a baixar o juro. Opa, está ventando, abre a vela, aumenta um pouquinho a alocação lá. Até onde ele vai baixar? Olha para o fiscal. Olha o que está acontecendo para o fiscal. Olha para a gestão das empresas públicas. Está piorando tudo? Tá. Cuidado. Vai baixar, mas não vai conseguir baixar muito. Ou vai baixar e vai baixar poucas vezes. Ou vai baixar pouco tempo. Então, tudo isso é uma grande configuração. Eu teria que pegar meus artigos todos, ver os livros todos que eu citei, dividir aquilo pelo número de semanas e ver quanto que eu li. Fiz um cálculo rápido aqui, assim, pô, se você está com quantos anos hoje exatamente? Pô? Eu estou com 73. Aliás, eu faço esse mês 74. Uau! Caramba, 74. Que legal. E eu, entre aspas, se me perguntar como é que você olha para a sua vida e tal, eu falo assim, olha, 2 grandes amores. Primeiro, minha família, as pessoas que eu gosto, amigos e família. E o outro é o conhecimento. Você fala assim, você é banqueiro? Não, eu fui banqueiro, tive um banco. Ah, você é estrategista de hedge fund, de asset? Não, eu sou um economista. Ah, você é um ex-ministro? Não, eu era um economista que ajudou o país num momento difícil. Então, eu adoro economia, gosto de economia, leio, estudo e pratico. Então, eu tento fazer essa síntese e sinto que tem que ter essa humildade de saber que tudo é uma grande teia de suposições que tem valor por um certo tempo. Terra plana funcionou durante um certo tempo, depois deixou, caiu, virou justamente o nosso sistema heliocêntrico. Depois caiu também, vem a teoria de relatividade, tempo, espaço, tá tudo, não é bem assim que vocês pensem, não é como vocês pensam. Então, são hipóteses de trabalho. Você tem, por exemplo, a economia clássica era assim, ó, não tem grande problema, você vai crescendo devagar, aí de repente tem uma grande depressão. Aí você fala, não, isso é um mal causado por instabilidade de investimentos, diz o Keynes. Então precisa vir o governo para ajudar a estabilizar. E realmente nós usamos isso. Quando o Covid pegou, Keynes e Friedman. Friedman, renda mínima. Forma de botar o pobre rapidamente com dinheiro na mão. Digital e na mão. Renda básica para ele. Auxílio Brasil. Eu pensava nisso. Na hora que acontece um negócio desse, Milton Friedman. Dá a renda mínima básica para quem não pode se sustentar. E ao mesmo tempo Keynes, anticíclico. Gasta um pouco. Mas vamos fazer como no passado, que você gasta e depois derruba o país todo, vai para a inflação. Não, só um ano, temporário. Ah, a doença durou mais, 2 anos. Ah, tem a Ucrânia, 3 anos, mas temporário, o tempo inteiro. Se ganhar a eleição, aí sim, imposto sobre lucros e dividendos, que a gente já queria ter colocado, e aí sim pode perpetuar, entre aspas, esse auxílio extra que foi dado emergencialmente naquele tempo. Então, eu estou usando os conceitos o tempo inteiro, eu uso as ferramentas o tempo inteiro. O Keynes dizia que a economia é uma caixa de ferramentas. Você vai lá, busca uma ferramenta, busca outra. Agora, dizia do outro lado, a outra corrente, olha, quando você começa a mexer toda hora, você perde a credibilidade, você acaba tornando essas políticas inefetivas. Todo mundo começa a perceber e aí a inflação vem mais rápido ainda, nesse sentido que eu dizia, que é perigoso. Você pode fazer uma cirurgia de vez em quando para salvar o cara. Agora, se você fizer 3 safenas toda semana, cuidado. Eu acho que tem alguma coisa errada aí.
Caramba, você falou muito sobre humildade, né? E eu vejo que o investidor, ele precisa ter 2 atributos, né? Humildade e auto-perdão, né? Humildade para você saber que você não consegue prever o futuro, e Perfeito, auto-perdão para você saber que você vai errar e se perdoar quando isso acontecer, não perfeito. é? E todos nós já erramos bastante, não é isso? A gente sabe Exatamente, que a vida é assim, né? A gente sabe exatamente. que a vida é assim. Tem que ter essa humildade que a ciência tem, hein? A ciência é uma proposta que diz o seguinte: olha, se você fizer isso em 80% das vezes, vai dar certo. Tem uma margem de confiança aí que você. é. Agora, esteja preparado para o erro. E se tiver errado, ok, melhora um pouco o seu conhecimento. O Buffett dizia assim: eu adoro esse pessoal aí falando de mercados eficientes, porque aí eu consigo ganhar meu dinheiro, porque eu sei fazer uma análise melhor e eles acreditam que o mercado já está no lugar, então eu vou ganhar. Porque ele tem aquela capacidade de fazer analiticamente melhor que os outros. Só que eu, como economista, sei que eu, por exemplo, consigo ver, às vezes, um movimento macro que ele acha que não existe. Ele fala assim: não, esse negócio de market timing é tudo errado. Não, não é não. Da mesma forma que você é bom para fazer o valuation da empresa e dizer que essa empresa é boa em qualquer circunstância, ou seja, você está falando lá do alfa seu, o alfa que você tem, eu, como macro, sei para onde está indo o beta. E o beta, se for bom, diz o próprio Warren Buffett, todos os barcos sobem. Da mesma forma que todos os barcos caem quando o negócio está ruim. E você até vê quem está nadando pelado. Mas dá para ser aprendido isso, você acha? É claro que sim. Um bom economista tem uma chance muito maior que um bom analista de empresas de saber para onde a economia está indo e se a maré está subindo. É o beta. E da mesma forma, um bom analista de empresa tem muito mais chance de fazer uma boa avaliação e saber que papel pode desempenhar melhor do que o economista. Né? Agora, o importante do conhecimento é isso, é saber que eles são complementares. Mesmo a análise rudimentar, que foi a teoria do valor-trabalho adaptada pelo Marx para fazer de exploração, etc., mesmo isso tem sinais muito importantes. Eu sempre tive amigos socialistas que me deram sinais, alertas super importantes. Eu me lembro eu chegando de fora, conversando com um político até bastante conhecido, ele era de esquerda, jovem ainda, e ele falava assim: não, mas não pode, tem que fazer isso, isso, isso. Eu falava: não, escuta, nessa questão de orçamento, isso não tem nada a ver com ideologia. Você pode falar saúde, educação, tudo bem, eu estou aprendendo, eu sei que é importante. Nós temos, Chicago fala em capital humano é educação. O Becker ganhou um prêmio Nobel falando disso, quer dizer, então Schultz ganhou um prêmio Nobel falando disso, então nós sabemos que a educação é importante. Agora, se você falar que a educação é importante, você vai gastar 2 trilhões esse ano, você vai tornar um povo inteiro miserável e não terá educação. Então, eu sempre tive uma interação muito produtiva. Uma das coisas que nós aprovamos, que foi esse imposto sobre lucros e dividendos, teve o apoio da esquerda, maciço. 2 vezes nós não conseguimos aprovar, e eu liguei para um político super conhecido e falei: olha, vem cá, nós precisamos taxar lucros e dividendos. Ele falou: não, mas isso é uma causa do Brasil, é socialmente justa, nós estamos indo para o OCDE, nós precisamos do imposto de renda um pouco mais robusto e socialmente justo, você tem que me ajudar. Ele falou: vou levar 10, 12 partidos aí. Eu falei: não, eu não sou coordenador político, vai lá no presidente da Câmara. Ele foi lá, depois de suspenso a votação 2 semanas seguidas, na terceira semana foi votado e foi aprovado na Câmara. Aí, naturalmente, porque existem também pressões de interesse, bloquearam no Senado. O Senado não tocou para frente. Naquela ocasião, né, particularmente. O Senado, por sua vez, me ajudou demais em outras ocasiões, e às vezes bloqueava na Câmara. Quer dizer, então, eu não gosto de partir para análise de santos e demônios. Eu gosto de partir para análise da engrenagem, como é que ela funciona. E a engrenagem entregou muito, em condições muito difíceis. Dito isso, dá para corrigir e melhorar todo mundo, inclusive eu. Todo mundo. Todo mundo tem que melhorar e tem que ter essa humildade de saber que... Você quer dar algum recado final, Paulo? Eu acho que o Brasil tem um enorme potencial e o futuro não está escrito. Por isso que não existe previsão que vai dar 100% certo. O futuro não está escrito, o futuro só depende de nós. Se nós
trilharmos esse caminho da prosperidade seguindo os bons princípios. E isso vale, como você várias vezes na nossa conversa intercedeu e disse corretamente, a sustentabilidade fiscal, ela vale para o país, ela vale para as famílias também. Os princípios de conhecimento valem para a macroeconomia, sim, e valeram muito para toda a minha vida profissional, exatamente nos diversos desafios. Então, o conselho que eu dou é aprender sempre. E estudar era um sentido um pouco mais restrito, né? O meu pai falava, olha, o estudo é a luz da vida e tal, no sentido de assim, vai para a escola, estuda, ganha bolsa de estudo, vá se formar lá fora. Então, mas era um sentido um pouco restrito, porque aprender é muito mais amplo do que só ler livros. Por exemplo, toda essa dinâmica digital é extraordinária, você aprende muito mais rápido. O livro é penoso, são horas, 2, 3 horas todo dia, às vezes de madrugada. Quem tem insônia lê mais, né? Eu, por exemplo, tenho. Então eu leio. A minha velocidade de ler livros é muito fruto de um defeito. E eu acho que na vida é isso. Quer dizer, às vezes você tem um troço ruim acontecendo, você tem que tentar transformar numa coisa boa. Pô, tô sem sono. Estou com insônia. Vai ler, pô, aprende alguma coisa, em vez de ficar parado olhando para a televisão. A televisão também aprende alguma coisa, mas dependendo do canal que você coloca, né? Mas a ideia é não percam a oportunidade de aprender, acreditem nos outros, na cooperação. A espécie avança, os países avançam, as empresas avançam e você avança na base da cooperação, da diversidade. Um sabe fazer melhor uma coisa, o outro outra coisa. Então, eu tenho muito essa atração pelo novo, né? Às vezes eu já realizei um sonho num lugar, eu prefiro ir para outro lugar, não é nem porque eu demiti, porque eu não queria, é porque eu acho que tem que ir para outro lugar. As empresas se renovam, é aquilo que você falou, pode nascer como uma monarquia heróica, né? O herói mítico e tal, depois vai virando uma sociedade, ela pode degenerar, se ela adotar coisas políticas num ambiente econômico, ela degenera e vai embora para a democracia de uma empresa medíocre, ou ao contrário, ela vai se renovando, ela vai para o partnership, depois do partnership ela abre capital, transparência pública, ela vai subindo, vai melhorando, cada vez formas mais efetivas de entregar o que ela se propõe, né, cumprir sua missão. Então, pessoal, é saúde, família, pessoas que você gosta. Saúde, eu tentava ser bom aluno, mas antes de ser o primeiro ou ser o terceiro, jogando futebol, namorando e música, tá bom também. Tá bom. Leitura geral.